Olá. Passadas as eleições, a primeira grande discussão do Congresso gira em torno da votação do orçamento para 2011 e a consequente definição do salário mínimo a partir de janeiro. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Paulo Paim. Aliás, senador reeleito, a quem eu aproveito para parabenizar. Senador, obrigado por conversar com a gente. Parabéns por sua vitória no Rio Grande do Sul. O senhor fez sempre uma atuação dentro do Congresso muito voltada para a luta sindical. E agora, no orçamento, a previsão inicial era de um salário de R$ 538. As centrais sindicais querem mais, a oposição quer mais ainda. Em que patamar do senhor se situa? Ângela, permita que primeiro eu agradeça a todo o povo brasileiro, que houve uma verdadeira corrente de solidariedade em todos os estados do país para que a gente voltasse com essa votação de quase 4 milhões, em torno de 6 milhões de votos válidos, algo em torno de 2/3, a votação mais expressiva que o homem público recebeu no meu estado, no Rio Grande do Sul. O mérito é do povo gaúcho, mas é também do movimento que houve a nível nacional para que eu voltasse. Eu me lembro que as pessoas diziam, meu tio me ligou do Pará, o outro dizia, minha amiga me ligou lá do Rio, de São Paulo, de Minas, tal, que você é o senador do Brasil. E eu quero esse momento para agradecer, dizer obrigado, muito, muito obrigado. E é isso que você falou. Voltamos ao Congresso Nacional e já está na pauta a questão do salário mínimo e o benefício dos aposentados e dos pensionistas. Eu defendo a tese de um projeto que surgiu de uma comissão mista que nós montamos aqui no Senado junto com a Câmara, que o salário mínimo deveria crescer, a inflação, e na época eu queria o dobro do PIB. Mas com as negociações com as centrais, o Executivo ficou a inflação mais o PIB, e com isso nós saímos de um salário mínimo de em torno de pouco menos de $70, para mais ou menos hoje $300. O que nós temos defendendo esse ano, e essa é a visão das centrais, é essa política que estava acertada, que ela iria até 2023, que subiria a inflação mais o PIB. Se esse entendimento for mantido, mediante o acordo, o salário mínimo poderá chegar a em torno de R$ 580. E claro que eu, pela coerência dos projetos que já aprovei aqui no Senado e que estão na Câmara, estou também trabalhando para que se dê a todos os aposentados do regime geral da Previdência o mesmo percentual de reajuste que for concedido para o salário mínimo. Senador, a oposição vem defendendo um salário mínimo a partir de janeiro já de R$ 600, até porque essa foi uma bandeira do candidato José Serra nas últimas eleições. O senhor acredita que chegar a esse patamar é viável do ponto de vista do orçamento, já que recentemente a gente viu o relatório sobre as receitas da União aumentado em 1,8%, um bom dinheiro a mais, de acordo com a previsão dos parlamentares, do que o governo receberia em 2011? Eu acho que o equívoco dessa proposta, todo respeito a quem disputou as eleições e perdeu para a ministra Dilma, né, que foi eleita a primeira mulher presidente da República, o equívoco dela, porque ela trata do salário mínimo de forma isolada, dando a impressão para a população, e por isso houve uma reação, para o ano eleitoral. Então, quem nunca deu reajuste real para os aposentados e nunca quis que o salário mínimo ultrapassasse a barreira dos $100, no ano eleitoral fala em $600, R$ 600, que é bem mais que $300. Ora, por que o equívoco? Eu se estivesse no lugar do nosso opositor, eu teria proposto a linha do projeto que nós aprovamos aqui. Uma política permanente de recuperação do salário mínimo, que seria, no caso, a inflação mais o PIB, ou a inflação, o PIB, ou o dobro do PIB, daí sim. Daí você estaria mostrando que você quer, efetivamente, que haja uma distribuição de renda e que o salário mínimo atinja, a longo prazo, o que manda a Constituição. Porque se cumprisse a Constituição, o salário mínimo está em torno de R$ 2.000. Por quê? O que diz a Constituição que faz o senhor acreditar nisso? A Constituição nisso? diz lá que o salário mínimo tem que atender às necessidades básicas do trabalhador e sua família. E aí, nessa necessidade básica, entende-se previdência, lazer, saúde, educação, habitação, vestuário, transporte. São 7 itens. E você não vai conseguir, com em torno de 580 ou 600 reais, atender todos esses requisitos. Nós, para atender os requisitos,
entendemos que tem que haver uma política permanente de recuperação. Quando chegar no patamar correspondente ao atender o que manda a Constituição, tudo bem, dali para frente você repõe somente a inflação. Senador, o senhor mencionou aqui um salário de aproximadamente R$ 580 como o salário que o senhor vai defender nessas negociações que tem início aqui com a discussão do orçamento. O relator do orçamento, o senador Gingagel, tem acenado com algum número em torno dos R$ 540, R$ 545. O senhor acha que dentro dessa margem de negociação existe um caminho médio? Ou nesse momento em que a presidenta eleita tem ainda um sentimento de demonstrar à sociedade a que veio, o senhor acha que esses R$ 580 estão assim assegurados? Eu diria que o momento é de muito diálogo, de muita negociação, mas também de pressão, porque a vida é assim. Eu sempre digo que o Congresso funciona de acordo com a batida dos tambores nas ruas, né? Tem que haver a batida aqui dentro para que a moçada perceba o que a população está pensando. Mas por que o relator está com esse número? Porque a atual política salarial diz o salário mínimo será reajustado conforme a inflação e o PIB de 2 anos atrás. Como o PIB de 2 anos atrás correspondeu a mais ou menos zero, na negociação nós queremos que seja o PIB de 2010, que uns falam que poderá ser 8, 7 ou 6. Alguns falam do entendimento. Mantendo a política em vigor de reajuste do salário mínimo e a projeção do PIB desse ano for em torno de 8%, você pode adiantar parte daquilo que está assegurado já para o ano que vem. Ou seja, a partir do ano que vem, você terá o reajuste de acordo com o PIB de 2 anos atrás. Então, você pode fazer uma composição entre esse ano e o ano que vem. Quando eu digo esse ano, é 2011. Entre 2011 e 2012. Por isso que a ministra, na entrevista, disse o segundo número que muitos não entenderam. Diz ela assim: no final de 2011, início de 2012, o salário mínimo, na política salarial que o governo tem, vai estar muito acima de R$ 600. Senador, agora o senhor trouxe aí um outro ponto que, a princípio, ainda não está combinado nesse tabuleiro. Há o aumento das aposentadorias com esse mesmo percentual. O senhor imagina que essa também vai ser uma negociação difícil? Eu acho que será uma batalha que pode ter um final feliz. O senhor, como base do governo, o senhor acredita que vai encontrar mais resistência nesse... Eu acho que essa vez não, né? Porque como vai se construir um meio termo entre o que manda a política salarial e o PIB desse ano, que é um PIB alto, em vez do PIB do ano anterior, que é um PIB zero, nós podemos construir um entendimento que, se fosse para segurar a bandeira dos aposentados, simplesmente diríamos: esse ano vai ser dado ao mínimo os aposentados o mesmo reajuste. Só que esse reajuste poderia ser zero daí, se olharmos que é o PIB de 2 anos atrás. Como nós queremos que seja o PIB desse ano e não de 2 anos atrás, nós podemos construir um meio termo de forma tal que o salário mínimo se aproxime de 580 e se estenda aos aposentados o mesmo percentual. Dessa vez, levando isso em conta, a partir do ano que vem, não necessariamente. Claro, nós temos que dialogar para ajustar aquilo que já foi falado pela própria ministra eleita presidente, se não me engano, que nós podemos conjugar 2011 e 2012, fazer um acerto para que o PIB de 2011 e 2012 seja o parâmetro para o reajuste tanto do salário mínimo como para os aposentados. E a partir de 2012, voltaria à metodologia antiga, a inflação mais o PIB de 2 anos atrás. Mas para os dois? Para os dois. Para os aposentados. E vejam bem, quando eu estou falando aposentado, eu estou falando dos aposentados que 98% ficam na faixa de até 2, 3 salários mínimos. Não estamos falando dos altos salários. Os altos salários é outra política que não está vinculada àqueles que estão no regime geral da Previdência, ou seja, os seletistas. Senador, muito obrigado por essa conversa. Nós vamos acompanhar as discussões da matéria aqui certeza. No Congresso. E são 2 meses de muita batalha. Negociações efervescentes. Eu ia usar o termo. Está muito quente. Eu tenho melhor efervescência aqui no Congresso e também, claro, como Executivo. E o presidente Lula é que vai ainda sancionar ou promulgar ou baixar a medida provisória desse entendimento que queremos construir.
Muito obrigada mais uma vez. Nesse programa nós conversamos com o senador Paulo Paim. O nosso tema foi a negociação que já começa a acontecer no Senado e no Congresso como um todo para a votação do orçamento para 2011 e a definição do valor do salário mínimo. A você que nos acompanha mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para TV Senado, Rádio Senado e emissoras conveniadas. Tchau, até a próxima.